Graça, misericórdia e paz da parte de Deus a vós todos. Quero na manhã deste domingo, dia 3 de janeiro, mais uma vez desejar a todos vocês que tenham um ano sob os cuidados e sob a proteção de Deus, andando por fé na graça de Cristo Jesus. Também quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no meu canal. A minha intenção é fazer com que o Evangelho da graça de Deus possa alcançar pessoas, para que elas possam se libertar dessas prisões, desses julgos, desses fardos pesados atados sobre elas pelos homens, e elas possam viver uma liberdade plena em Cristo Jesus. Porque elas foram libertas por Ele. Mas as instituições religiosas ainda prendem essas pessoas debaixo de julgos, debaixo de fardos, debaixo dos seus preceitos e rudimentos. E então as pessoas vivem uma falsa liberdade e não uma liberdade plena na pessoa de Cristo Jesus, deixando que Cristo as conduza em paz, deixando que Cristo dirija sem reserva as suas vidas, e então essas pessoas passarem a viver Cristo nelas, vivendo o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de uma liberdade plena na pessoa dele. Essa é a intenção, esse é o objetivo. Então, se inscreva, divulgue esse canal, compartilhe com pessoas que você conheça, para que esse Evangelho possa alcançar muitas vidas. Essa é a minha intenção. Tenho o meu salário, não vivo disso. Nunca vivi quando eu estava dentro do sistema religioso. Sou um dos poucos que durante 46 anos nunca recebi um centavo para ensinar, para pregar, para ministrar estudo, para nada. Nunca recebi salário, nunca recebi ajuda, porque eu sempre fui contra todas essas coisas. Eu sempre trabalhei. Tanto que me aposentei aos 58 anos de idade, com quase 40 anos de trabalho prestado às empresas e às grandes empresas que eu trabalhei. E então, o meu objetivo é esse e não um outro. Eu quero trabalhar com vocês um tema. E esse tema diz assim: líderes estão resistindo à graça de Deus enquanto Paulo foi impactado por ela. E quero ler aqui em Atos capítulo 9, versículos 3, 4 e 5, que diz assim: aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amados, Paulo, ele foi o maior dos apóstolos, porque ele foi escolhido, além dos 12, para que trouxesse o Evangelho da graça de Deus para os gentios, ou seja, para aqueles que estavam fora do contexto judaico. E quando Paulo praticava o judaísmo, pois ele era um dos maiores dentro do judaísmo, era o principal, conhecia tudo da lei judaica, e ele chegou a um ponto de ser tão
praticante pela sua religião, que perseguia a igreja num zelo que ele achava que estava tendo para com Deus, a fim de que as pessoas pudessem abandonar o cristianismo e seguir, assim como ele, como muitos, a religião judaica. Paulo era um perseguidor ferrenho. Ele prendia crentes. Ele fez as piores barbárias com os chamados cristãos. E então, o que é que acontece com Paulo? A Bíblia diz que ele, em Damasco, ele estava se aproximando dessa cidade em uma viagem, quando de repente, subitamente o cercou uma luz do céu. Cristo, a graça de Deus, chega para Saulo e diz para Saulo: por que tu me persegues? Porque aquele que persegue nós, a igreja de Cristo, a igreja como organismo vivo, está perseguindo a ele também. E era isso que Saulo fazia, perseguidor dos crentes, perseguidor da igreja. E então Jesus pergunta a ele: por que tu me persegues? E então Paulo responde: quem és, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo era um homem muito reconhecido, era um homem de destaque, ocupava posições, e ele usufruía também de vantagens em função da posição que ocupava dentro do judaísmo. E então agora, ao encontrar a graça de Deus, que é Cristo, ele se converte, e agora ele se torna um crente, ele se torna um cristão, ele se torna agora um defensor do Evangelho da graça de Deus, porque Cristo faz dele um vaso escolhido. Queridos, Saulo de Tarso encontra a graça de Deus, que é Cristo. Ele é impactado por esta graça. Ele não resistiu a essa graça. Ele viu que agora ele estaria vivendo numa liberdade plena na graça de Deus. Que tudo aquilo que ele fazia por zelo, a religião que ele praticava, não estava certo, não estava correto, e que ele agora precisava defender esse Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E então, ele agora se torna o apóstolo dos gentios, trazendo para nós a graça de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor. Queridos, há tanta gente, cristãos, que frequentam templos e de celebrações, sem poder ter uma experiência verdadeira com Jesus. Como nós vemos hoje dentro desses lugares chamados templos, onde as pessoas, conduzidas por líderes, elas não têm
uma experiência plena com Cristo Jesus. Essas pessoas muitas das vezes vivem angustiadas, ansiosas e intranquilas. E parece que quanto mais elas praticam essa religião dentro dessas instituições religiosas, mais elas estão angustiadas. Frequentam esses santuários, esses templos, fazem peregrinações. Essas pessoas correm atrás dos popstars religiosos e elas então mais deprimidas ficam. Vocês percebem que é um lugar onde mais as pessoas pedem: orem por mim, ora pela minha família, ora por meu filho, ora por meu irmão, ora por meu cunhado, ora por meu amigo, ora por isso, ora por aquilo, por enfermidade, por desempregos, por problemas nos mais diversos. É isso que nós encontramos dentro dessas chamadas quatro paredes, onde as pessoas frequentam, orientada por esses tais líderes religiosos que precisam, assim como Saulo de Tarso, encontrar Jesus, a graça de Deus, ser impactado por esta graça e viverem numa liberdade plena na pessoa de Cristo Jesus. É isso que eles precisam. Caírem em si. Como o filho pródigo caiu em si. Como muitos hoje têm caído em si. E têm deixado esse sistema religioso, têm abandonado esse sistema religioso. Eu sou um deles, vivi lá 46 anos. Lá dentro desse sistema religioso, eu não acreditava em muitas coisas que eles ensinavam, que eles pregavam. E nas entrelinhas dos meus ensinos, das mensagens, muitas das vezes eu colocava aquilo que eu cria, aquilo que eu acreditava, até que me tornei uma pessoa incomodada por eles. E há 4 anos eu abandonei todo esse sistema religioso. E hoje eu vivo a graça plena de Deus, de Cristo Jesus. Assim como Saulo em Damasco encontrou a graça de Deus, o dia que eu deixei esse sistema religioso, eu posso dizer, eu encontrei a graça de Deus e fui impactada por ela. E hoje eu prego o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses lugares, esses templos de culto, podem estar não pessoas cheias de Deus. Elas pensam que estão cheias de Deus. Mas na prática, no dia a dia, nos seus comportamentos, a gente percebe que não há a presença real, a presença plena de Deus nas suas vidas. Lá existem homens possuídos pelo espírito demoníaco que buscam, muitas das vezes consciente e inconscientemente, perturbar a ação libertadora de Jesus, daquilo que Jesus quer fazer na vida das pessoas. Dá-lhes também essa liberdade plena para que elas possam triunfar em graça, para que elas possam reinar em graça, para que elas possam descansar em Cristo. Queridos, é isso que nós vemos acontecer nesses lugares. Assim como Saulo era um perseguidor e não conhecia a graça de Deus, vivia nos templos, cumpria todos os rudimentos, os preceitos. Assim muitos dentro dessas instituições religiosas também fazem. Lá estão os preceitos dos homens, lá estão os rudimentos, as liturgias, os dogmas, os rituais. E eles acham que fazendo isso, eles estão servindo a Deus, adorando a Deus, agradando a Deus.
e fazem com que através dessas coisas as pessoas se tornam presas àqueles lugares, aonde essas pessoas ali satisfazem os caprichos desses líderes que querem cada vez mais estarem em destaque, em primazia, ocupando o primeiro lugar, ostentando os seus títulos, sendo chamados de autoridade espiritual, e que aquelas pessoas vivem sob as suas coberturas espiritual. É isso que eles fazem dentro dessas quatro paredes, dentro desses lugares chamados de igrejas. Saulo conhecia toda a lei, era o mais importante dentro da sua religião, assim como muitos desses líderes se acham importantes dentro desses lugares. Saulo precisava encontrar Cristo como ele encontrou ali no caminho de Damasco, e teve a sua vida mudada, a sua vida transformada. Muitos precisam cair em si, se arrepender do que estão fazendo e viver esse evangelho pleno de Cristo Jesus, essa liberdade que Cristo Jesus nos deu, que Ele nos concedeu. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós somos livres. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso pastor. Nós não vivemos sobre os preceitos dos homens. Paulo depois viu que tudo aquilo que ele fazia, que tudo aquilo que ele possuía, que tudo aquilo que ele tinha era esterco. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Enquanto que dentro das instituições religiosas, as pessoas estão lucrando em nome de Cristo. Esses líderes têm casas de praias. Esses líderes moram em condomínios luxuosos. Esses líderes comem quase que todos os dias nos melhores restaurantes. Os seus filhos estudam nas melhores escolas. Eles têm os melhores planos de saúde. Trocam de carro quase que todo ano. São bajulados pelos seguidores das suas instituições religiosas. Eles criam convenções para ocuparem outros cargos e viverem em destaque. Essa é a realidade. Tiram dessas pessoas 10% do que essas pessoas ganham trabalhando por mês. Sem falar nas ofertas que são tiradas em todas as quaisquer reuniões. E cada vez mais eles estão se enriquecendo. Essas lideranças religiosas, muitas das vezes ávidas e gananciosas, por causa da ânsia de dinheiro. Paulo fala isso a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 6, versículos de 9 a 10. Essas pessoas vivem a surrupiar a grana dos poderosos. Eles dão cargos importantes às pessoas. Quanto maior forem os seus dízimos, as suas contribuições. E lá elas são consagradas a isso, aquilo, e ocupam posições de destaque dentro dessas instituições religiosas por causa dos seus dízimos. E eles surrupiam também das pessoas mais pobres. E transformam essa tal piedade em fonte de lucro. E trancam essas pessoas nos templos. É isso que está acontecendo. Como já dizia alguém, parecendo verdadeiros currais. Não é isso que Jesus quer? Não é isso que Jesus quer. Jesus disse-lhe: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse: vinde a mim,
O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim e aprendei de mim, que eu sou humilde. Ele não te chamou para que você estivesse debaixo de jugo, de fardo de homens alguns. Ele é o seu pastor, ele é o seu Senhor. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele é soberano. É isso que eu tento mostrar no Evangelho da Graça de Deus, a soberania de Deus. Ele como o principal. Ele não tem adversário algum. Ele não tem ninguém que possa se levantar contra ele. Ele é um vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. E por isso que ele reina em absoluto. Ele não divide a sua glória com ninguém. É difícil de entender isso. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça desse corpo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige. É Ele que reina em nós. Nós não vivemos, mas Ele vive em nós. Daí que nós não ficamos orando, pedindo isso ou pedindo aquilo, mas nós fazemos confissão ou confissões de ações de graça todos os dias, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele me supre de todas as nossas necessidades. As suas promessas, elas se cumprem na nossa vida, porque Ele já fez. E então nós tomamos posse, porque a graça de Deus abre o nosso entendimento para que nós possamos enxergar todas essas coisas e viver numa liberdade plena em Cristo Jesus. Eles lá dentro do sistema religioso não pregam e não ensinam essa liberdade plena da graça de Deus, porque eles dizem que as pessoas podem ir para uma libertinagem. Como que quem vive debaixo da graça de Deus vai viver numa libertinagem se é Cristo que vive em você? Se você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo que habita no seu espírito e testifica com o seu espírito que tu é filho de Deus. Você não faz a vontade da carne, mas você procura fazer a vontade de Deus. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí nós dizemos: nós somos fortes. Porque o Espírito é forte. E então o Espírito sempre está pronto. Lá dentro do sistema religioso, sim, é que muitos vivem uma libertinagem. Porque não tem temor a Deus, teme aos homens e faz as coisas escondidas dos homens, para que eles não vejam aquilo que eles possam fazer. Eles vivem preocupados com as obras da carne e esquecem de reinar em graça, de triunfar, de viver essa liberdade. Oh, graça preciosa, é essa graça de Cristo Jesus. Nós, na graça de Deus, nós vivemos isso 24 horas por dia. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Nós rendemos a Ele um culto racional. Nós acordamos confessando a Ele, passamos o dia confessando a Ele. O nosso tempo todo é voltado para Ele. Nós não pensamos nas coisas desta vida, nas coisas desta terra, porque nós, na graça de Deus, sabemos que estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. É graça 24 horas por dia. Em tudo nós damos graças a Ele. É quando estamos desempregados, é quando estamos doentes, é quando estamos enfermos, é quando estamos tristes, desolados. Nós damos graça porque Ele disse que em tudo devemos dar graça. E somos então confortados e consolados por Ele. E vivemos no consolo, no descanso dEle. Eu quero encerrar
e dizer a esses líderes que resistem à graça de Deus com esses comportamentos que vocês têm dentro dessas instituições religiosas. Abandona tudo isto, deixa tudo isso. Viva sob os cuidados, sob a dependência de Deus. Deixa de explorar as pessoas, de tirar das pessoas. Você tem consciência quando você está deleitando de todas essas coisas? Para e faça uma reflexão. Se vale a pena fazer tudo isso que vocês estão fazendo. Será que se o sacerdócio fosse exercido como deveria se exercer, vocês aceitariam estarem ocupando esses lugares que vocês estão ocupando? Se vocês tivessem que trabalhar? Porque é assim no Evangelho da Graça de Deus. Nós trabalhamos, nós vivemos do suor do nosso rosto, do nosso sustento, sabendo que é Deus que está provendo tudo isso e todas essas coisas. Nós amamos o próximo. Nós pensamos no próximo. Nós não pensamos em tirar, em usurpar deles, como vocês fazem dentro dessas instituições religiosas. Vocês têm consciência do que vocês têm feito, do que vocês estão fazendo? Vocês estão dispostos, como Paulo, depois de conhecer a graça de Cristo, esteve disposto, ele disse, para mim era lucro, e agora eu considero por perda tudo por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e aí considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. De que adianta ganhar o mundo todo? E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Foi essa a posição de Paulo. Ele considerou agora tudo esterco. Tudo esterco. Esses anéis que vocês têm nos dedos de vocês, esses títulos que vocês têm, essas posições que vocês ocupam nas instituições religiosas e nas convenções, esses conhecimentos teológicos que vocês dizem ter, tudo isso é esterco. Tudo isso é esterco. Todas essas coisas são estercos. Na graça de Deus, Paulo passou a dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo passou a dizer, eu não vivo, mas ele vive em mim. Paulo passou a dizer, se eu viver, é Cristo. E se eu morrer, é lucro. E ele procurava exaltar a excelência de Cristo. Eu quero dizer para cada um de vocês, assim como Paulo foi impactado pela graça de Cristo, seja impactado também por esta graça. Até quando você vai continuar resistindo à graça de Cristo? Até quando você vai continuar resistindo a essa graça de Cristo? Faça uma reflexão, pare e pense. Deixa Ele dirigir sem reserva a sua vida. Tu és um abençoado. Tu és um predestinado, tu és um eleito, tu és propriedade exclusiva de Deus. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.